Talvez você ache que está procrastinando. Mas e se o que está te travando não for falta de capacidade, mas sim algo espiritual? Gente, sejam bem-vindos a esse canal. Eu sei que antes esse canal aqui eu tinha começado ele para falar de arquitetura, de decoração, porém as coisas mudaram um pouco da minha vida. Eu tomei um outro rumo, algo mais voltado para Deus, voltado para o mundo espiritual, voltado para Jesus, né? Então, se você gosta desse tipo de assunto, te convido a ficar, te convido a compartilhar, né? Mas não falarei somente de lar aqui. Vou falar de lar sim, mas não focado somente em arquitetura, né? Então agora os vídeos serão sobre este assunto, sobre este tema, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o mundo espiritual, né? E conforme o Espírito Santo for me usando e for tocando no meu coração o que eu tenho que falar aqui, eu vou vir trazer para vocês os assuntos aqui. Bom, retomando ao que eu estava falando. Muitas vezes a gente acha que a gente está procrastinando demais, que a gente se sente travado, que a gente não consegue fazer. Isso tudo é causado pelo medo. E o medo é uma brecha espiritual para que o inimigo haja na nossa vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o medo, porque o medo é uma brecha muito grande, né? É normal que a gente sinta medo, né? É normal, é da alma isso. Porém, nós temos que avançar, nós temos que romper, nós temos que vencer, nós temos que andar mesmo com medo. Por quê? Porque o inimigo, ele usa essa brecha, que é o medo, para fazer com que você fique travado e que você não cumpra com aquilo que Deus planejou para sua vida. Muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo que Deus planejou para nossa vida porque a gente acha que a gente não consegue fazer, a gente acha que a gente não é capaz, a gente acha que não vai dar conta, a gente tem medo de, meu Deus, eu não sei fazer, eu não sou criativa, eu não tenho ideias, eu nunca fiz isso. Isso é um medo, porque quando Deus ele coloca algo no teu coração, ele mesmo te capacita para fazer isso. E muitas vezes também a gente tem o medo do que os outros vão pensar, medo do que vão falar, né? Medo do julgamento. Muitas vezes a gente está preocupado com o que o outro vai falar, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah lá, mais uma vez vai tentar isso de novo, nossa, mas vai fazer isso, não se decidiu na vida, não se encontrou, cada hora é uma coisa, cada hora é um assunto, cada hora ele inventa uma coisa. Então, isso é um medo e a preocupação com o outro, porque às vezes a gente deixa de fazer aquilo que a gente quer e aquilo que Deus colocou no nosso coração, porque a gente está mais preocupado com o que o outro vai pensar, sendo que a gente deveria estar preocupado com o que Deus vai pensar ao nosso respeito. A gente deveria estar preocupado com aquilo que a gente quer fazer, e não preocupado com o que o outro vai falar e com o que o outro vai pensar, porque o que o outro pensa, o que o outro fala, isso daí é um problema dele. Então a gente não pode ter medo de fazer as coisas preocupado com o que o outro vai pensar. E o medo, ele nos paralisa. O medo, ele não vem de Deus. A Bíblia fala que Deus não nos deu um espírito de medo. Deus nos deu um espírito de amor, um espírito de coragem, de ousadia, espírito de alegria, espírito de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de medo. O medo não vem de Deus. Deus, ele nos fortalece para a gente agir mesmo com medo. Então, quando a gente tem o Espírito Santo, que é o Espírito que Deus nos dá, ele nos fortalece. A gente avança mesmo com medo porque o Senhor está com a gente, naquilo que a gente pediu, no que Deus pediu. Podemos ver isso em Neemias. Não sei se você já leu a Bíblia, se você conhece a passagem de Neemias, né? Mas Neemias, ele reconstruiu os muros de Jerusalém, né? Deus deu esse projeto para Neemias. Só que Neemias, ele sofreu muito ataque, né? Ele foi intimidado, ele foi perseguido, né? Não só emocionalmente, como espiritualmente. Sanbalat e Tobias, eles faziam de tudo para acabar com esse projeto, né? Então eles zombaram de Neemias, eles tentaram desanimar, enfraquecer Neemias, eles ameaçaram Neemias e todo o povo que estava ajudando ali Neemias, né? E ele tentou de tudo para fazer com que Neemias descesse do muro, né? Porque quando você desce do muro, você desiste da obra. Então eles tentaram de tudo, os inimigos de Neemias tentaram fazer de tudo para que ele desistisse do projeto que Deus colocou no coração dele, né? Só que Neemias, ele não cedeu. Ele não cedeu, pelo contrário, Neemias se posicionou. Neemias, ele se posicionou, ele orou, ele incentivou o povo, ele orou, ele declarou, ele encorajou. Neemias falava para o povo:
Não temas, porque o Senhor é grande e temível, né? E quando ele falava, quando ele lembrava o povo de quem Deus era, né? De quem estava com ele, do poder de Deus, né? De quando Deus está conosco, ele fazia com que o povo se encorajasse, o povo se dedicou totalmente àquela obra, né? E Neemias também orou pedindo para Deus: Senhor, fortaleça as minhas mãos. Então, quando às vezes a gente precisa de ajuda para fazer aquilo que Deus nos confiou, né? Aquilo que Deus, o projeto que Deus colocou no nosso coração. E quando a gente precisa de ajuda, a gente precisa pedir essa ajuda para Deus, né? Falar para Deus: Deus, me fortaleça, me encoraje, me sustenta. Só que quando a gente faz esse pedido, nós temos que pedir com fé de que vai acontecer, de que Deus tem poder para fazer isso acontecer, né? E eu tô falando sobre tudo isso aqui agora porque eu estou vivendo isso, né? Tem um tempo atrás que Deus me pediu para criar um canal no YouTube. Eu já tinha feito alguns cursos sobre YouTube, né? Mas eu nunca tinha levado adiante, né? Eu nunca pensei em ter um canal pra mim. E um belo dia eu comecei a ouvir a palavra YouTube. E foi logo quando eu comecei a me converter. E eu falei assim, nossa, acho que eu vou criar um canal no YouTube, né? Achei que aquela ideia tinha vindo de mim mesma, né? E falei, vou criar um canal no YouTube, vou começar a falar de decoração, porque eu sou formada em arquitetura, especializada em psicoarquitetura, né? E comecei a pensar nos meus desejos, né? Naquilo que era bom pra mim. Em nenhum momento eu perguntei pra Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale nesse canal? E aí eu acabei desistindo. Eu postei alguns vídeos, né? Até apaguei. E eu acabei desistindo, porque ficou pesado, ficou cansado, eu tinha outras coisas pra fazer, daí eu tinha que pensar em conteúdo pra canal, e aí eu tinha que editar. E eu falei assim, você quer saber? Eu não vou postar agora, vou dar um tempo, um dia, quem sabe eu volto. Porque aquilo que não vem de Deus é pesado. Porque o que vem de Deus é leve. Por quê? Porque Deus sustenta. É Ele quem carrega o fardo. É Ele quem dá ideia. É Ele quem dá criatividade. O Espírito Santo flui através da gente para que a gente faça aquilo que Deus pediu para fazer. Entende o que eu tô falando? E aí, eu parei. E aí, só que isso começou a virar desobediência. E quem é escolhido vai saber do que eu tô falando. O escolhido, que como eu, a gente não tem escolha. E aí, se você não obedece, as coisas na sua vida começam a dar uma travada. E aí você começa a repetir os ciclos, né? Enfim, gente, eu sei que Deus começou a falar, a colocar no meu coração que eu precisava obedecer. E Ele começou até a ficar em silêncio, porque eu tinha que fazer o que tinha que ser feito, né? E aí, só que aí o que aconteceu? O medo veio. Ai, o que vão pensar? Meu Deus, né? Eu já tinha parado, agora eu vou ter que voltar de novo. Eu não tô afim, é cansativo, tem que gravar, tem que editar, sabe? E o inimigo, por quê? O inimigo começou a usar essa brecha que eu mesma dou pra ele, para que ele me impedisse, me paralisasse. Eu comecei a pensar assim, nossa, mas eu não tenho muita criatividade, eu não tenho muitas ideias, né? E assim, não vem de mim mesmo. É o Espírito Santo que tá fluindo aqui através de mim para que chegue essa mensagem para alguém. Se você chegou nesse vídeo, se você está ouvindo, se você está assistindo, é porque Deus tá falando com você. É porque Deus colocou um projeto no teu coração e que você sabe que você tem que cumprir, que você tem que fazer, que você tem que dar sequências, que você tem que colocar esse projeto em pé. Só que você não faz por medo, porque você está procrastinando, porque o inimigo está te parando, você está dando brecha para o inimigo agir na tua vida e você não cumprir aquilo que Deus já mandou você fazer, né? E como a gente sabe que isso vem de Deus, que é um projeto de Deus? Quando Deus ele coloca um projeto no nosso coração, a gente até às vezes desiste, mas a gente não esquece. Porque quando é algo que a gente quer fazer, às vezes a gente acorda desanimado no outro dia, a gente fala, não vou fazer mais. E aí a gente para e não pensa mais naquilo. Agora, quando aquilo fica martelando na sua mente, né? Tem que fazer, você tem que voltar, você tem que fazer, você tem que voltar. Porque direto eu pensava, nossa, preciso voltar pro YouTube, preciso gravar vídeo pro YouTube, preciso voltar pro YouTube. É Deus que colocou. Então, tem alguma coisa aí na tua vida, no teu coração, algum projeto no teu coração, que tá martelando na sua cabeça, e você sabe que você tem que continuar. Você sabe que você tem que fazer. Só que você não faz. Pode saber que é o inimigo que está travando a sua vida. Se esse projeto é relacionado a vidas, é algo que vai ajudar pessoas, que vai transformar a vida das pessoas, que vai influenciar pessoas, pode saber que é Deus que está agindo na tua vida. E aí, eu quero ler aqui, olha só, o que está na minha Bíblia.
Assim como foi com Neemias, Deus traçou um caminho para que façamos tudo o que Ele colocou em nosso coração. Ele não põe sonhos e visões em nós para nos frustrar. Devemos ser como Neemias e manter a nossa confiança em Deus até o fim, e não apenas por algum tempo. Quando parecer que os obstáculos à sua frente são enormes demais, não desista. A conclusão do seu projeto pode estar a apenas 1 ou 2 passos à frente, como aconteceu com Neemias. O medo, gente, ele impede que recebamos e façamos tudo que Deus planejou para nós. Ele nos impede, gente. Ele nos impede. Ele coloca... O inimigo, ele é tão sujo. O inimigo, entenda uma coisa. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele coloca na nossa mente que a gente não é capaz. Coloca que a gente não sabe fazer, que a gente não tem ideia, que a gente não tem criatividade, que a gente não tem conteúdo, que a gente não sabe fazer, que a gente precisa de alguém. Para com isso. Faça uma oração. Fala, Senhor, eu repreendo no nome de Jesus todo espírito de confusão, todo espírito de procrastinação, todo espírito que está fazendo eu desacreditar de mim, porque não sou eu, é o Senhor. Com a força do meu braço, eu sei que eu não consigo, mas o Senhor é quem me sustenta. O Senhor me sustenta com a tua mão forte, com a tua mão pesada, com o teu braço forte. O Senhor que nos sustenta, é Ele quem dá a criatividade, é Ele que vai fazer acontecer. Se Ele colocou esse projeto no teu coração, Ele vai fazer acontecer, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar habilidade, Ele vai fazer acontecer, Ele vai te sustentar. Não vai ficar pesado. Eu estou aqui já há mais de 14, 12 minutos, não sei, falando. E tudo isso é o Espírito Santo que está falando através de mim. Tudo isso está falando através de mim porque Deus quer falar com alguém. Sabe, os meus testemunhos que eu vou contar aqui é para edificar a vida de alguém, é porque alguém está passando por isso. Sabe, gente, Deus, ele não coloca um projeto no nosso coração para nos frustrar. Pode ter certeza. Se tem um projeto no teu coração, pode fazer. Você não vai se frustrar, porque Deus não frustra. Quem frustra é Satanás. O inimigo é quem nos frustra. O Senhor diz assim: não temas, eu sou contigo. Confia nele. Entregue nas mãos dele. Não deixe o medo te dominar. Não deixe o medo te impedir. Não deixe o medo te paralisar. Faça aquilo que o Senhor já colocou no teu coração. Você não é procrastinador. Você não é procrastinadora. Você não é incapaz. Você não é insuficiente. Pelo contrário, você é capaz. Você pode todas as coisas. A Bíblia fala que nós podemos todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é Deus. Confia nele, entrega, faça a sua parte, faça o que você tem que fazer. A sua parte é fazer o projeto que Deus colocou, o resto é com Deus. A minha parte é vir aqui, gravar os vídeos e postar, o resto é com Deus. Deus que vai trazer as pessoas até esse vídeo, as pessoas que Ele quer usar. Se você chegou até esse vídeo aqui é porque Deus quer usar você, é porque Deus está falando com você. Se você chegou até esse vídeo é porque Deus está falando com você, Deus quer falar com você. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que Deus tenha falado com vocês através desse vídeo. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com outras pessoas. Se inscreva no canal. Curta aqui para que ele seja entregue para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo vídeo.